Pois é, eu não... Confesso a vocês que eu não tenho nem clima de levar isso mais adiante, né? Eu não sei exatamente quem foi. Teve gente que me escreveu solicitando a entrada, né? Então, eu vou pedir uma coisa. Quem está aqui, eu vou printar, quem está aqui agora. Eu só vou aceitar solicitação para participar do grupo com quem está presente aqui agora, tá? Sabe? E eu não estou acusando de vocês, não. Não estou acusando ninguém. Né? Isso é uma coisa... Eu estou deixando, gente, que eu estou gravando aqui e eu vou mandar isso direto para o TI e a gente vai atrás disso. Né? Bom, hoje a gente queria estar podendo fazer uma entrevista comum, falando aí com os nossos ouvintes, o pessoal que assiste a gente no YouTube. Mas, felizmente, o nosso convidado, uma pessoa que eu gosto bastante, que tive o prazer de ser aluno, inclusive, a gente vai ter que falar de algumas coisas mais chatas. Eu estou aqui com o professor Fabiano Fernandes, que é professor de História Medieval na Universidade Federal de São Paulo, que tem uma trajetória muito bacana, muito legal, e que com certeza a gente vai querer depois conversar sobre isso lá na rádio, depois que esse momento pandêmico acabar. Mas, infelizmente, são outros assuntos que nos trazem aqui. Mas Fabiano, antes da gente falar deles, fala um pouco de você, da onde você vem, o que você faz, as atividades. Então, Jonathan, na verdade, a Unifesp é o lugar que eu permaneci mais tempo, né, em termos de carreira profissional, né? A paixão por história medieval é antiga, desde a minha adolescência, e isso aos poucos foi se tornando uma opção acadêmica. E hoje, estou sempre me reinventando, né? Eu acho que hoje, depois de alguns anos de carreira, eu comecei a dar aula em 2000, na UERJ, FFP, eu estou me voltando para a Antiguidade Tardia e Alta Idade Média. É interessante isso. Depois de 20 anos, a possibilidade de me reinventar junto com os meus alunos. Isso que é importante. E esse grupo de estudo que foi atacado é esse laboratório de transformação minha e de construção conjunta de uma área específica de estudos na Unifesp. Tá. Então, para a gente entender, o motivo que a gente está tentando trazer à luz aqui, o assunto, é que você tem um laboratório de estudos de história medieval. Aliás, antes da gente começar a falar do que aconteceu, se alguém quiser entrar em contato com o laboratório, onde é que está na internet, nas redes? Existe LAEMEB, Laboratório de Estudos Mediterrâneos e Bizantinos. Né? O Grupo de Estudos Bizantinos localiza pelo Facebook. E tem meu e-mail profissional, se for o caso, depois não há problema, né, que por à disposição. Tá. E o que aconteceu? Vocês estavam promovendo um evento, me conta como era esse evento e o que houve. Olha, o evento fazia parte dessa construção, dessa reinvenção que eu estava falando, né? Um grupo de estudos sobre circulação de cristianismos no Mediterrâneo tardo-antigo e na Alta Idade Média. Olha, eu organizei uma lista de inscrições, abri para público externo, porque sou daqueles, como tantos outros colegas, que acreditam que a universidade tem que estar presente na sociedade, não apenas intramuros. No segundo encontro, quinta-feira passada, às 18 horas, por volta das 18h10, eu estava falando, autorizei algumas pessoas, talvez sem ter verificado a lista inteiramente, era difícil coordenar as duas atividades, mas isso não foi suficiente. De repente entraram pessoas com frases de baixo escalão, com imagens pornográficas,
com músicas, com palavras de baixo escalão, com xingando quem estava presente, me xingando. E o que eu achei mais interessante, eu tinha o domínio da sala, pela forma como ela foi montada pelo Google Agenda. Eu eliminava as pessoas no botãozinho, elas conseguiam voltar automaticamente. Chegou uma hora que elas começaram a agir em sequência. Entraram várias pessoas à revelia de autorizar, e eles passaram a controlar o meu microfone. Nossa. Então, embora pareça ser uma coisa de adolescente, não é. É muito bem articulado, é muito bem organizado. Essa faceta de parecer uma coisa de um adolescente desorientado, olha, se não é um, são vários. Se for um, são vários. Isso se não tiver algum tipo de robô por detrás disso, né? Então, me espantou muito. Eu, no primeiro momento, fiquei paralisado, porque eu tentava tirar, e depois eu passei a gravar. Me mantive calmo, porque eu imagino que essa gravação possa futuramente ser usada dentro de um processo, junto com tantos outros que estão sendo abertos, né? Eu acredito que seja uma sub-rede ligada a esses grupos de fake news. Eles estão atacando, sobretudo, grupos acadêmicos de ciências humanas. Eu nunca ouvi alguém atacar uma live de física, nunca ouvi falar, pode ter acontecido, mas não é nada que tenha chegado aos meus ouvidos, e isso não é casual, e isso me gera algumas preocupações. A principal é que há hoje no Brasil um esforço de forçar os limites das instituições e forçar os limites de uma cultura democrática que, na verdade, se demonstrou frágil. Uma hora vai sair do virtual e vamos ser atacados. Isso é questão de pouco tempo. Para alguns grupos, há a sensação de conivência de parte das instituições, que, na minha humilde opinião, não estão funcionando, pelo menos desde 2016. Em que sentido não estão funcionando? Não estão funcionando no sentido que, mais do que garantir um espaço plural de debates, as instituições estão inteiramente no jogo das conivências políticas, fechando o espaço público para debate. O que mais me chocou nesse ataque não é ser o grupo de estudo, apenas ser esse espaço de reinvenção. Tem um lado onírico nisso para mim. É a clareza do quanto o espaço público para debates está sendo desmantelado. E isso é perigosíssimo. Só o extremismo, a violência, ganha com isso. A despeito de ser apenas um grupo de estudo atacado, reflete um processo maior pelo qual atravessa a sociedade brasileira, que me gera bastante preocupação. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, na verdade está um pouco recorrente, né? Lá na Unicamp nós tivemos o exemplo da professora Lucilene Reginaldo, que, enfim, teve uma live atacada por pessoas até com gritos de ordem nazistas mesmo. Nós vemos vários casos de racismo acontecendo nessas lives. E, enfim, no começo me pareceu que era alguma coisa isolada, mas a coisa está escalonando um pouco ao ponto de que, enfim, a gente tem medo. Eu estou vendo gente, assim, professora, com medo de promover um curso, promover uma aula que seja aberta e, enfim, isso acontecer. Tipo, essa semana mesmo a gente está com um curso pela Unifesp, que se chama As Trajetórias de Vida, né? Trajetórias de Vidas Africanas. Tem mais de 300 pessoas e toda aula, eu confesso que eu fico já com uma certa palpitação de alguma coisa acontecer. Por que nós, os profissionais de ciências humanas, da academia, que estamos tentando promover conhecimento, por que nós somos o alvo? O que ao seu ver, isso está acontecendo bem com essas pessoas? Eu acho que diferentes grupos convergem na ideia de se construir um discurso único.
em que encampe o presente, a visão do passado para uma visão do presente, em que a diversidade, a pluralidade são mal vistos de antemão. Uhum. Então, na verdade, muitas vezes projetam em nós uma unidade de discurso ante esse discurso que não existe. Às vezes nós somos tão plurais que nós divergimos imensamente entre nós, felizmente. Mas determinados grupos políticos que convergiram no poder nos últimos anos nos elegeram inimigos por suporem que nós agiríamos com um discurso único que eles estão fazendo. A universidade não é um partido. A universidade é um espaço de debate. Mas eles veem na universidade um partido único, um discurso monolítico que querem construir como o futuro do país. E isso é perigosíssimo. E que me preocupa bastante. Lentamente, podem conseguir. É interessante você falar isso, porque, na verdade, a gente está numa escalada, né, Fabiano, de que claramente a universidade se tornou um inimigo do governo, né? O governo colocou a universidade nesse sentido. Eu gostaria muito que você falasse nesse local privilegiado de ser professor, eu falo privilegiado como observador, porque você é professor na Universidade Federal, já há alguns anos que você vive o ambiente acadêmico e você passou aí, eu acho que por quatro diferentes presidentes aí enquanto professor. O que a gente está vivenciando agora, de forma talvez inédita, no governo como inimigo, se eu posso assim dizer, é que os ataques à universidade têm acontecido já acho que desde o começo. Você tem corte de bolsa, você tem, enfim, corte de orçamento, a gente sabe que vai ter mais corte daqui para frente. Aí teve uma época que a gente viu que a universidade não sabia se ia conseguir pagar a conta de luz, essas coisas. E agora estão havendo esses ataques, que por mais que talvez não seja um ataque que aconteça assim, com uma ordem oficial, mas eu não creio que esses ataques não sejam de apoiadores do governo. Queria que você visse assim, como é que está sendo essa escalada de ver a universidade como inimiga e os ataques que estão acontecendo na universidade, até que a gente chegar nesse ponto de gente entrar em sala de aula, que seja virtual, mas como você falou, pode virar físico, para não deixar que uma aula seja dada. Na verdade, Jonathan, eu como tantos outros, né, identificamos parte disso no processo que se inaugurou em 2013. O fato é que, no espaço virtual, grupos e subgrupos de tendências extremistas se organizaram muitíssimo bem. Hoje, o que a gente vê hoje são redes e sub-redes que se sentem com anuência para agir com maior liberdade ainda. Eu acho que você colocou bem. O maior problema hoje, a universidade pública, ela recorrentemente era atacada. Mas hoje o ataque é institucional. O ataque é daqueles que têm a caneta na mão. Mas não basta limitar os recursos. Eles têm que amedrontar, eles têm que acantonar, eles têm que fazer as pessoas adoecer. Porque, ao fim e ao cabo, e isso a pandemia me fez ver, apesar de tudo, a universidade, com alguma frequência, ela pode ser ouvida. E há um temor muito grande de partir um impulso político dos diversos grupos que compõem a universidade de questionamento quanto às políticas sociais que não existem no governo atual. Na verdade, o ataque é fruto do medo. E é muito curioso isso. Então, eu vejo claramente, é articulado, são pequenos subgrupos ligados a grupos maiores, bem estruturados. E eu vejo em alguns colegas não necessariamente na Unifesp, estou falando de colegas
no sentido amplo, alguns com medo, alguns adoecendo, alguns que publicamente, no espaço virtual, eram mais categóricos, agindo de forma tímida, alguns se sentindo intimidados em falar em sala de aula antes da pandemia, devido à possibilidade de ser gravado, ser descontextualizado e atacado. Eu percebo isso. Mas eu percebo também, e por isso a importância de estar aqui, não pelo meu grupo, por uma causa maior, que é possível uma reação. Estamos no momento, nós temos projetos para a sociedade. Esses grupos têm apenas um projeto de poder, não de sociedade. Nós temos a possibilidade de contribuir muito para virar esse jogo. Portanto, é necessário que tenhamos medo. Para mim, isso é muito nítido. Posso estar enganado, é verdade, mas me parece muito nítido. Eu só achei peculiar, teve um outro colega, o professor Carlili, da Federal do Mato Grosso, que foi atacado também, foi muito solidário, e tantos outros, né? O professor Renan Birro, que eu acho que agora está na Federal de Pernambuco. Eu só acho curioso, eu consigo entender, infelizmente, na lógica adoecida dessas pessoas, atacaram uma discussão sobre escravidão, sobre feminismo. Mas é curioso, né? Um grupo de medieval trabalhando cristianismo se tornar um alvo. No caso do professor Carlile, não tem conhecimento. O que eu estou percebendo? Eles estão massificando o ataque. Massificando o ataque para cantonar e para dar o próximo passo. O próximo passo eu não sei. Mas o próximo passo já está sendo pensado. E nós temos que pensar 2 passos à frente. Qual é a nossa possibilidade? Ir a público, fazer lives, ir a público, falar no YouTube, ir a público, deixar claro, academicamente, estruturadamente, como sites, como grupos, como o Brasil Paralelo, são absurdos. Portanto, é uma blitzkrieg, né? Não sei se falei corretamente. Passar os tanques com a infantaria atrás. Só que a infantaria está chegando. 2022 haverá eleição. Haverá? E, professor, por que o senhor vê tanto medo assim da universidade? Porque qual que é a ideia desse projeto de pintar a universidade como inimiga? Você citou, por exemplo, um grupo como o Brasil Paralelo, que eu, infelizmente, uma vez parei para assistir, e eles têm uma série lá que mostra que, enfim, a universidade é um lugar de tudo que não presta, que é um lugar horrível, que ofende a moral, os bons costumes, e pintam mesmo como não um lugar de produção de conhecimento, mas um local de deterioração de qualquer tipo de valor, né? Por que a universidade é a universidade que está sendo vista dessa forma? Que você falou que nós podemos, enfim, ir à internet, falar sobre isso, nos comunicar com o público. Eu queria saber o que você acha, se a universidade, em contrapartida, está tendo problemas de reação, ou seja, se nós estamos tendo problemas de ocupar espaço. Na verdade, aí é uma autocrítica. Eu me incluo nisso, não me dou o direito de incluir outros, mas eu me incluo nisso. E eu acho que talvez isso envolva alguns colegas. Houve uma sensação de valorização da universidade nos governos anteriores, ao Michel Temer. Mas não porque houvesse uma partidarização da universidade. Inclusive, nós tivemos várias greves. Inclusive, tiveram vários desentendimentos com os governos de esquerdas vigentes naquele momento. Mas havia um investimento, havia uma expansão, havia um clima de otimismo. Uhum.
de que a universidade tinha galgado espaços, tinha conseguido trazer para dentro de si, em maior quantidade, segmentos da sociedade que geralmente ficavam mais à margem de sequer entravam na universidade. Então, se criou uma sensação otimista. E, na verdade, eu vejo isso hoje como muito ilusório. Porque enquanto a sociedade se abriu, a universidade se abriu, a sociedade foi se fechando ainda mais. Na verdade, o que eu acho mais espantoso desse discurso é que grupos de militares, aposentados ou não, religiosos, grupos de separatistas que nós temos, né? Meu país é São Paulo. Uma coisa os une: o ódio. Apenas o ódio os une, mais nada. Esse ódio tinha que ser projetado em alguém. O partido que foi colocado como objeto de ódio perdeu o poder. Esse ódio foi transferido para a universidade. Porque sem ódio não há possibilidade de se manterem no poder. Desculpe parecer panfletário, mas é bem 1984. O que eu senti naquela live foi o minuto do ódio. Em todas as lives, o que vem à tona é um minuto do ódio. É a irracionalidade plena. Por que o medo? Porque o ódio dessas pessoas brota do medo. Medo do que é diferente, medo do que não podem controlar, medo. Eu entendo. Para a gente fechar essa conversa, então aqui, Fabiano, eu queria que você fizesse um comentário, deixasse só uma fala aqui para quem não vai nos assistir, dizendo por que a sociedade precisa da universidade. Por que a sociedade precisa de historiadores, de historiadoras, de pessoas trabalhando com ciências humanas e produzindo conhecimento por conta disso? E por que a sociedade precisa também, por conta disso, defender a universidade? Olha, é uma pergunta desafiadora. Eu não pretendo ter essas respostas, mas eu acho que eu vou responder de uma forma bem simples, né? Da forma que me ocorre. É necessário, do ponto de vista de consciência, eu acho uma das coisas mais frágeis que nós temos, no Brasil em particular, é a falta de consciência histórica. Essa consciência histórica, ela foi obliterada por uma concepção nacionalista ufanista, incentivada por diversos regimes autoritários e populistas. A universidade, ela contribui com debates e informações para uma visão crítica. Olha, o nosso processo histórico é uma tragédia. É uma guerra civil atrás da outra. É um conflito, é uma injustiça atrás da outra. E, curiosamente, as pessoas não, no senso comum, elas não conseguem juntar o que elas estão vendo do lado com esse processo. A hora que eles juntarem, podem reivindicar direitos. É simples assim. É aritmético. Um país que foi construído, me perdoe ser panfletário, com um terço na mão, o chicote na outra, é um país em que as prisões como estão, os menores como são tratados, os negros como são tratados, é perfeitamente lógico. Só que as pessoas não acham que é perfeitamente lógico. Ou tomam como natural, ou atribuem para uma agenda de costumes, ou esperam que um salvador da pátria, um líder forte, um pai do povo, faça esse papel. A universidade, ao fornecer explicações mais racionais, que inclusive não são homogêneas, solapa o poder do pai do povo. Sabe? É essa a questão.
Certo. Fabiano, muito obrigado, viu, por Eu você agradeço, Jonathan. ter disponibilizado esse tempo aí para a gente conversar, entender melhor do que aconteceu e deixar esse recado. A gente vai estar, o Nota de Rodapé vai estar sempre na luta pelo conhecimento, pela divulgação do conhecimento, a divulgação científica, e isso que aconteceu contigo, que pode acontecer, que já aconteceu com outras pessoas e pode acontecer de novo com outros colegas, precisa ser repudiado, e não só repudiado, a gente precisa agir e ir de fato para a internet para falar sobre isso. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Jonathan.